gente, mas que ainda não é poético, né? Aqui é só um pouco mais aberto. Então, eu começo a falar dessas palavras que elas têm intensidades poéticas. Não basta dizer que uma palavra é denotativa e conotativa. Não basta dizer que a palavra poética opera na conotação. É preciso mostrar para esse aluno que as palavras, elas têm intensidades, né? Tem níveis de poesia, tá? Bom, e aí nós chegamos na definição da palavra eco proposta pela Adriana Falcão. Então eu coloco para eles assim: compare a definição científica da palavra eco, que eles tinham pesquisado no dicionário, com a definição dada por Adriana Falcão. Como o fenômeno eco é materializado na definição desse vocábulo em pequeno dicionário de palavras ao vento? E aí eles tinham assim, ó: eco, fenômeno repetitivo, tivo, que faz com que as palavras se propaguem, paguem. Reparem que a Adriana Falcão, ela define o eco, mas ela não representa o eco. Ela materializa o eco aqui. Ela faz um eco nessa definição. Então, qual foi a estratégia que ela faz isso? Ela repete o final, porque o eco é essa repetição do fim, né? Então, fenômeno repetitivo, tivo, que faz com que as palavras se propaguem, paguem, né? Aí eu volto àquela ideia, né, do conhecimento que precisa para chegar, para conseguir chegar a esse sentido. Aí eu pergunto, seria possível construir o sentido de eco, dado por Adriana Falcão, se você não tivesse o conhecimento desse fenômeno? Se você não soubesse o que é um eco? Que habilidade, então, o autor espera desse leitor? Então, espera que esse leitor perceba que a definição que ela coloca, ela faz por palavras um eco. Então, nós temos aqui a materialização do eco, nós temos um eco iconizado no poema, pelas palavras, né? Então, reparem, gente, que eu estou trabalhando já com esses, abrindo o meu aluno para a palavra poética, dentro de um dicionário, né? Bom, terminou a aula, fizemos outra coisa, se não terminou a aula, o professor tem 1000 coisas para fazer, né? E aí nós vamos, no outro dia, para o módulo A Relação entre Textos. Bom, então aqui era um módulo que eu coloquei para o 7º ano, mas se fosse para um aluno menor, talvez eu precisasse fazer adaptações aqui, tá? Então, por exemplo, leia a definição do verbete ócio, dado por Adriana Falcão, e responda as questões. Aqui eu pedi para eles responderem, né? Então era assim: ócio, passar uma tarde em Itapuã. Você sabe o que é ócio? A maioria não sabia. Aí eu perguntei, então você vai definir esse vocábulo, se você não sabe, você olha no dicionário e vai registrar em seu caderno. Resolvido. Ah, ócio, um lazer, uma pausa, um momento de descanso. Resolvido. Agora que saiba a definição de ócio no dicionário do português, compare-a com a definição dada pela autora. Ócio, passar uma tarde em Itapuã. Você entendeu o significado? Se ele entendesse, ele escrevesse sim, entendi por isso. Se ele não entendeu, ele falou, não entendi por isso. Gente, os meus alunos, todos, não entendi porque não sei o que é Itapuã. Não entendi porque eu não sei o que é em Itapuã. Não sei que lugar é esse. É um lugar? Então, reparem que aqui não é uma questão de acertar ou errar. É uma questão de o que faltou para você chegar. Nós estávamos falando de relação autor e leitor, grandes parceiros. Falando de uma leitura que se faz em construção da memória desse leitor e das relações que ele tem. Né? Que ele, tanto tanto ali suas habilidades, né, tanto para a leitura, quanto as habilidades, conhecimento de mundo, quanto a sensibilidade. Mas aqui faltou para eles conhecimento, que era em Itapuã. Resolvido, escreveram ali, e aí nós vamos. Bom, agora
vocês vão ouvir a música de Vinícius de Moraes e Toquinho, que chama Tarde em Itapuã, só que vocês vão acompanhar pela sequência didática de vocês a letra. Isso é muito importante, viu, gente? Porque a letra de música, a música em si, ela tem uma... Qualquer música, qualquer músicas, elas têm a questão de um impacto nos nossos corpos, né? Às vezes aquilo te toma de um jeito, né? Aquela presença da música, e não necessariamente você percebe a letra dela, né? Então, por exemplo, aqui eu precisava que eles prestassem atenção na letra, né? Porque tinha uma definição importante lá. E aí eu coloquei a música e nós cantamos. E aí é uma delícia, né? Então, aquela parte assim, um velho calção de banho, dia para vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na Praça Caíme, sentir preguiça no corpo, ir numa esteira de vime, beber uma água de coco, é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. E aí vai, né? E aí eu volto aqui. Bom, passar uma tarde em Itapuã é, de fato, uma boa definição para a palavra em questão. Ah, professora, quem não gosta, né, de uma praia, uma água de coco, imagina ficar lá na rede. Ah, então, ócio, passar uma tarde em Itapuã, eu acho, sim, que é uma ótima definição, né? Então, reparem que eles chegam a essa construção do sentido, tá? Aí nós vamos. Adriana Falcão, ao definir ócio, não imitou Vinícius de Moraes e Toquinho, mas sim pretendeu dialogar com os músicos, recontextualizando, aí eu coloco aqui, colocando numa nova situação, contexto, o famoso trecho da música. Então não é cópia, né? É revisitar, é a memória, né? A memória musical dela que ela coloca ali para funcionar. Quando um texto cita outro, dizemos que entre eles existe uma intertextualidade. É uma textualidade entre esses textos, né? Entre eles. Aí eu coloco aqui para o meu aluno de 7º ano, o que é uma intertextualidade? Bom, então intertextualidade é a relação entre dois textos, caracterizada por um citar o outro. Observe que a relação intertextual só é compreendida por um leitor preparado, munido de bagagem cultural que lhe possibilite atribuir sentidos para o lido. Se não conhecesse a música Tarde em Itapuã, o leitor não teria repertório para compreender a definição de ócio dada por Adriana Falcão. Então, por isso, gente, a importância disso aqui, ó. Ah, eu não entendi, professora, porque eu não sabia. Eu não sabia o que era Tarde em Itapuã, mas depois que eu vi que era uma música e o que era uma Tarde em Itapuã, ficou fácil para mim, né? Então, a gente começa já a introjetar nesse aluno essa ideia da importância desse repertório para os sentidos da obra, né? De como nós, leitores, somos importantes para esse processo da leitura, que se faz de forma individual, que cada um tem o seu, né? O seu repertório, a sua memória. Bom, depois nós chegamos numa definição. Reparem que as definições começam a exigir mais do meu leitor. Agora nós temos a definição de checkmate, que é assim. Agora, leia a definição de checkmate dada por Adriana Falcão e responda as questões. Checkmate, quando só resta ao rei imitar o poeta e pedir um tango argentino. Você sabe o que é um checkmate? Define esse vocábulo. Olha, o processo é o mesmo. Consulte um dicionário do português, caso não saiba. Todos sabiam. Todos sabem o que é checkmate. Claro, alunos do 7º ano. Agora, se o seu aluno, por exemplo, ele não sabe, ou se você está numa série de alunos menores, talvez você precise, por exemplo, criar um módulo que é usar dicionário. Saber como procurar dicionário. Aí você pode, por exemplo, colocar para procurar um vocábulo tal, né? Então, a gente vai ajustando os módulos à medida da nossa necessidade. No meu caso aqui, todos sabiam o que era checkmate e quando precisam procurar no dicionário, eles já sabiam. Acione sua bagagem cultural. Há nela elementos que lhe dê condições
de chegar a essa definição dada por Adriana Falcão, checkmate, quando só resta ao rei imitar o poeta e pedir um tango argentino, tem algo na sua memória de leitura, tem algo lá na sua bagagem cultural que permite que você consiga chegar a esse sentido pretendido aqui, quando só resta ao rei imitar o poeta e pedir um tango argentino? Professor, não entendi nada. O que tem a ver esse rei? Eu sei que rei está ligado a checkmate, mas tango argentino e poeta? Então, reparem que eu coloco aqui, ó, o que lhe faltou para interpretar a definição dada por Adriana Falcão. Faltou saber qual a relação do rei com o poeta. Né? Então, eles vão lá e mostram onde está que eles não entenderam. Bom, depois nós chegamos à parte da leitura de um poema do Manuel Bandeira, né? Coloquei assim essa edição linda do Manuel Bandeira, da poesia completa. Ó, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bom, aqui rende conversas, né? Por quê? Ah, professora, então agora eu entendi, não tenho o que fazer. Aí pode ser que um menininho fale, professora, eu já fui na Argentina e eu já sei como que é uma música, um tango argentino. Ah, como que é o som? Ah, não é um som muito alegre. Então, repare que eles vão construindo isso, mas o substancial está aqui. A relação entre textos. Ah, então não tem o que fazer, checkmate. Quando só resta ao rei imitar o poeta e pedir um tango argentino. Ah, é verdade, checkmate, o rei não tem o que fazer, né? Bom, e aí nós temos aqui uma série de perguntas que nos levam a isso. É comum um médico indicar um tango argentino para um paciente? Não, não é. Por que um médico diria isso? Ah, ele não tem mais o que fazer. Não tem nada que ele possa fazer, né? Agora que você já sabe o que é checkmate e já leu o poema de Manuel Bandeira, interprete a definição dada por Adriana Falcão. Ah, professor, agora eu entendi. Então, aí ele diz e ele escreve. Você considera que há na definição de checkmate uma relação intertextual? Por quê? Aí a gente vai falar, reparem que a Adriana Falcão, ela traz essa ideia, quando só resta ao rei imitar o poeta e pedir um tango argentino, que embora o verso não esteja aqui, joga com a memória do leitor. Então o leitor que já leu o Pneumotórax, do Manuel Bandeira, vai saber que o poeta é o Manuel Bandeira, né, que escreveu o Pneumotórax, e imitar o poeta e pedir um tango argentino é porque esse não tem o que fazer, né? Então esse rei tem que imitar o poeta porque não tem, tá encurralado, né? Bom, você considera então nessa definição uma relação intertextual? Sim, porque retoma, né? A memória, existe uma memória transitando aí. Né? Aparece na obra da definição da Adriana Falcão uma referência ao poema Pneumotórax do Manuel Bandeira. Né? Bom, e aí a gente vai aumentando essa ideia de relações intertextuais. E essas relações elas vão ganhando mais profundidade e exigindo mais do aluno. Só que nosso papel como professoras, nosso papel é levar, é ajudar, dar substância para esse aluno, né? Chegar a fazer essas leituras que têm a intertextualidade. Então, por exemplo, na definição Irapuru, espécie de Elis Regina que voa, nenhum aluno meu entendeu, embora muitos conheciam porque já tinham ouvido falar ou porque os pais gostavam da Elis Regina. Então, assim, porque muitos não sabiam que era o Irapuru.
Então, faltava tanto a palavra Uirapuru, a definição de Uirapuru, e alguns não conheciam Elis Regina, e o que a Elis Regina tem de qualidade? Repare que aqui nós estamos falando de um pássaro, o Uirapuru, mas mais que isso, o canto específico desse pássaro. Então, eu estou falando de uma qualidade do pássaro, e eu estou falando da Elis Regina, do canto da voz da Elis Regina. Então, nós temos aqui dois elementos diferentes, o Uirapuru e Elis Regina, que compartilham de uma qualidade. E a metáfora é o lugar dessas transposições de qualidade ontológicas. Então, reparem, o Uirapuru, espécie de Elis Regina que voa, porque a Elis Regina está trazendo, pelo conhecimento que a gente tem da voz da Elis Regina, ela está. Então, foi tirado dela essa qualidade e transposto nesse Uirapuru, e aqui uma semelhança aparece, né? Tanto a Elis Regina quanto o Uirapuru compartilham da mesma qualidade do som, da voz, né? Então, o que eu fiz para que o meu aluno chegasse a esse sentido de Uirapuru, né? Primeiro, eu passei por esse processo. Você, né, há nessa sua bagagem cultural elementos que lhe dê condições de interpretar a definição? Não, professor, eu não sei nem o que é o Uirapuru e nem sei o que Elis Regina tem a ver com o Uirapuru. Então, eles colocam que onde está ali o calo no sapato, onde pegou, né? Depois, o que lhe faltou para interpretar? Faltou tudo. O Uirapuru e Elis Regina. Cada um vai colocar ali o seu. E aí eu venho para eles. Bom, agora vocês vão assistir a esses vídeos, né? Vocês vão ouvir. Aí eu coloquei o Uirapuru, o canto dele, e no outro vídeo eu coloquei a Elis Regina cantando, tá? Então vocês podem, na hora de criar essa sequência didática, podem levar para a sala isso, levar a música, né? Por que será que a Adriana Falcão estabelece uma relação entre o Uirapuru e Elis Regina? Essa relação é uma metáfora? Explique. E aí é importante a gente mostrar o que a metáfora, esse compartilhamento de uma qualidade que passa a ser de elementos diferentes, passa a ser única para esses elementos. No caso, era a beleza da voz, do canto, no caso, tanto do pássaro quanto da Elis Regina. E sabendo desse pássaro que é raro, né? Então, aqui a gente tem a voz e temos a raridade da voz, raridade desse elemento, né? E aí a gente chega a essa noção de metáfora, espécie de Elis Regina que voa. E repare que essa metáfora não é uma metáfora assim, Pedro é forte como um leão, Pedro é um leão. A gente está avançando no nível de metáfora do meu aluno, né? Bom, aqui era um momento em que eu queria perceber se ele, ao longo desses módulos, ele tinha entendido, ele tinha transitado bem, né? Então, eu pensei numa avaliação formativa que pudesse, de alguma forma, ser bastante coerente com tudo que eu tinha feito ao longo desses módulos e que fosse tranquila para o meu aluno também, mas que eu pudesse saber como ele está nesse processo. Então, não era uma avaliação para ter nota, até porque as perguntas, a forma como eu estou conduzindo, é mais para me dar um diagnóstico desse meu aluno. Então, eu fiz da seguinte maneira. Palhaço, ele tinha que ler a definição da palavra palhaço no dicionário da Adriana Falcão, que é assim, todo aquele que tem um Carlitos na alma. Aí eu tinha essa pergunta, ele tinha que responder exatamente isso, e na época eu coloquei uma condição, falei, olha, não é o teor do que você vai responder, porque não é uma definição, eu não estou pedindo para que você acerte de fato essas primeiras perguntas, não é isso. Mas aqui eu quero como você está escrevendo sobre o que eu pergunto. Então, eu também coloquei esta questão. Ele tinha que responder ao que eu estava pedindo e também de uma maneira cuidando daquele texto, né? Era aluno do 7º ano. Você consegue compreender tranquilamente essa definição ou ela pede um repertório que você não tem? Então, eu queria que ele formulasse uma resposta, né, sendo coerente com aquilo que ele
com a situação que ele estava vivendo. Eu não consegui compreender tranquilamente essa definição, porque ela exige de mim um conhecimento de Carlitos que eu não sei quem é. Era isso que eu queria que ele escrevesse. Ou sim, foi tranquilo, porque eu sei quem é Carlitos, então eu sei, né, eu consigo entender. Agora assista ao vídeo, leia o texto e responda as questões a seguir. Então, isso foi feito em sala, eu coloquei o vídeo, era um trechinho, era um vídeo de um fragmento de um filme do Charles Chaplin, tá? Bom, depois, eles tinham que ler este texto aqui. Chapéu coco, bengala, calças largas, casaco apertado e sapatos enormes. Todos os itens cuidadosamente escolhidos para não combinarem entre si. Assim era Carlitos, um sensível vagabundo, rápido para encontrar soluções e se livrar das mais diversas confusões em que se metia. O personagem de Charles Chaplin encantou o mundo, marcou a história do cinema e nesta sexta, no caso era 7 de fevereiro de 2014, celebra 100 anos, cheio de contemporaneidade e humor. Então, essa reportagem aqui que saiu na Terra, Cinema Terra, junto com o vídeo, fazia muito sentido para esse aluno. Então, era isso aqui, ó, palhaço, todo aquele que tem um Carlitos na alma. Então, ele tinha lido o texto, ele tinha visto um fragmento, né, no qual aparecia um fragmento do filme, no qual aparecia o Carlitos, e aí, após o texto e vídeo, você conseguiria mais tranquilamente interpretar a definição dada pela autora para a palavra palhaço? O que é ter um Carlitos na alma? Então, era isso que eu queria. Depois, uma outra era a definição da palavra sagrado, né? Tudo que combina com uma cantata de Bach. Essa daqui, gente, ninguém disse que tinha conhecimento para entender essa definição, porque não sabia que era uma cantata de Bach. Então, faltou-lhe algum conhecimento para entender a definição de sagrado? Qual? Aí eles colocavam, né? Aí, quando eu colocava a cantata de Bach, belíssima, eles chegavam a essa definição. Então, como você interpretaria a definição de sagrado, dada por Adriana Falcão? E as respostas são ótimas, gente, né? Então, tudo que combina com uma cantata de Bach, a leveza, então eles vão respondendo. E aqui tem muito do que a cantata de Bach, ao ser ouvida pela primeira vez, suscitou no meu aluno. Então, olha que tem uma questão também da presença disso, né? Muito que a gente não pode deixar, tá? E aí nós chegamos no momento, essa nem foi a produção, isso é outro momento, tal, nem foi a produção final, mas era uma parte da produção final. A produção final culminou num dicionário mesmo, que nós fizemos. No ano, a gente fez numa árvore, a gente colocou palavras ao vento mesmo, penduradas em árvore, e depois a gente foi fazendo, no outro ano, a gente fez uma produção de texto em outra turma, a gente compilou tudo num livro, num dicionário poético, tá? Então, parecido com esse que nós conversamos aqui. Então, tem um momento na definição da palavra pela Adriana Falcão, que ela fala das palavras pesadas, ela fala das palavras cariocas, palavra lenta. Então, aqui, ó, retome a definição da palavra, do vocábulo palavra. Vimos que, segundo a autora, as palavras para os poetas são definidas pela alma que ela tem, localizada entre o significante e o significado. Sua tarefa é criar exemplos para os tipos de palavra abaixo elencados, no caso ao lado aqui, né? Solte sua imaginação. Baseie-se nos exemplos de Adriana Falcão, mas não os copie. Então, eu coloquei a categoria tirada para um aquecimento. Depois, nas próximas etapas, era qualquer palavra. E aí, gente, é legal que a gente comece a perceber essa questão da abertura para o poético, dessa percepção que o aluno tem para a própria cara que a palavra tem, a materialidade dela. Bom, então nós compilamos um dicionário. O que eu percebi? Dos meus 120 alunos, eu tive 120 alunos, então a gente fez para cada sala, a gente fez um livro, então cada sala tinha, né, eu tinha 30 e poucos alunos em cada sala, a gente conseguiu colocar em duplas, tal. O que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que a intertextualidade não apareceu.
nesse dicionário dos meus alunos. Então, isso para mim veio como um alerta. A relação intertextual ainda precisava ser trabalhada mais, né? Eu agradeço demais pela presença de vocês, ainda vou responder as mensagens aqui, vou parar de compartilhar, mas a ideia, assim, não é nem dar uma receita aqui, é mais um compartilhamento de como se faz uma sequência didática, pensando, claro que eu não sou a campeã da segunda, não é isso, mas a ideia é ter uma meta a ser alcançada e preparar os nossos módulos. Bom, gente, então eu agradeço a presença de vocês, fiquei muito feliz de ter conseguido tirar essa ideia minha, assim, colocar, tem tantas sequências didáticas, mas tanto material, que eu falei, eu preciso colocar isso para circular, mas de uma forma mais viva.